Olá, gestores, sejam bem-vindos a mais um videocast encerrando a gestão municipal SUS. Eu sou Ana Carolina, assessora jurídica do Conasems. Hoje estou aqui com meu amigo, consultor jurídico do Conasems, Tadahiro Tsuboshi, e vamos conversar sobre dois temas importantes e fundamentais na transição da gestão municipal: as vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal e o que o gestor deve tomar nota, deve tomar conhecimento sobre licitações na transição da gestão. A gente sabe, né, Tadahiro, que o cumprimento da Lei Complementar número 101, que fala das vedações no último ano de mandato, nem sempre é unicamente do gestor municipal de saúde, mas sim da prefeitura como um todo. Nem sempre o gestor municipal de saúde ele tem governabilidade no cumprimento dessa lei. Porém, ele faz parte da gestão, ele faz parte da prefeitura e ele precisa sim tomar conhecimento sobre essas vedações e ele precisa sim cumprir a lei, obviamente, no que couber a ele. E eu passo a palavra para você se apresentar e vamos conversar um pouquinho sobre essas vedações. Olá, Carol. Olá, gestores. Meu nome é Tadahiro Tsuboshi, sou consultor jurídico do Conasems e, como bem dito pela Carol, a lógica de encerramento da gestão é um momento único. Não obstante 4 anos aí do mandato, esse é um ano muito sui generis e especificamente, né, Carol, há um cuidado porque ele não se limita só na questão da saúde. O encerramento da gestão num todo, e aqui nós vamos discorrer sobre determinados cuidados, determinados pontos em relação à forma de encerrar da forma mais pacífica e tranquila a gestão da saúde. Então, agora vamos falar sobre as situações previstas na LRF, cuja prática é vedada no último ano de mandato. Vamos começar da primeira. O ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do poder. Uma questão, Carol, que é extremamente importante, que ela não está explícita na lei, é que esse momento de encerramento de gestão, o gestor pode tratar isso de uma forma extremamente benéfica a si mesmo. Sim. Que é a lógica de um momento de prestação de contas também, né? O próprio gestor pode usar esse momento para deixar claro aquilo que ele fez durante a gestão, do ponto de vista correto, do ponto de vista de obedecer à legislação, mas especificamente também evitando que a Lei de Responsabilidade Fiscal mais induz no próprio gestor, que é não deixar a chamada herança fiscal. O que é essa herança fiscal? É tudo aquilo que eu faço no último ano que vai ter uma consequência depois, especificamente, do encerramento do mandato. Uma delas é essa que você colocou com muita propriedade, né, Carol, em relação à questão do aumento da despesa com o pessoal. Por que isso é tão pontual, por que isso é tão específico em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal? Um dos itens mais delicados no trato da gestão pública é a chamada despesa com a folha de pagamento. Então, a lei, especificamente, ela veda que nos 180 dias anteriores ao encerramento da gestão, que o gestor ele não possa deixar ali, vamos dizer assim, uma conta para que o próximo gestor venha assumi-la. Então, essa é uma questão extremamente relevante, é uma questão que tem que contar com a participação dos contadores, porque existe uma forma muito técnica e contábil para fazer essa apropriação. Então, esse é um dos itens mais sensíveis no encerramento da gestão. Segundo ponto, ato de que resulte aumento da despesa com pessoal, que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do poder. Essa é uma outra questão, Carol, também, a princípio, seria similar àquele ponto anterior, Sim. Mas ela tem uma filigrana especificamente em relação à questão dessa responsabilização. A lógica é que o gestor ele não deve deixar questões ou implementações ou valores que vão ser assumidos depois do mandato. Naquele primeiro momento é o não aumentar nos 180 dias. Uhum. Em relação a esse segundo tópico, já é um pouco diferente. Significa que ele não vai aumentar dentro do encerramento do mandato, mas tecnicamente seria a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, como se tem também, na mesma lógica, né, naquele escopo de não deixar uma chamada herança fiscal, evita-se dentro do período, que seja até 31/12, mas também alguma coisa a ser implementada a partir de 1º de janeiro, que seria uma forma de inviabilizar a nova gestão também. Terceiro ponto,
A aprovação, a edição ou a sanção por chefe do Poder Executivo de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público ou a edição de ato por esses agentes para nomeação de aprovados em concurso público quando resultar em aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do poder. Segundo, resultar em aumento de despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do poder. Essa é uma espécie de uma compilação dessas duas outras situações, né, já citadas. A lógica sempre é essa. Como a despesa com pessoal é uma despesa extremamente relevante e ela pode impactar direto nas contas públicas e até na viabilidade da gestão, o que se tem aí é sempre esse escopo. Todo e qualquer ato, né, que seja antes ou seja posterior, especificamente na gestão, deve-se evitar para que haja aí uma forma de entregar a gestão mais limpa possível para esse novo mandatário, a nova pessoa que está administrando a partir de 2025. Quarto ponto, as operações de crédito por antecipação da receita destinadas a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro, durante todo o último ano de mandato do prefeito municipal. Essa daí a gente já conversou até que está em desuso, né, Tadaíro? Hoje em dia, antigamente era muito comum, ela é apelidada de ARO, antecipação de receita orçamentária. O que é essa antecipação de receita orçamentária? É a possibilidade, no caso especificamente da prefeitura, vamos supor, ele teria R$1 milhão a receber do IPTU. Ele vai até uma administração, uma instituição financeira, oferece R$1 milhão e o banco, tecnicamente, oferece ele um valor menor, 300, 400 mil, mais barato. Só que essa é uma prática, apesar de estar na lei, ela é uma situação que hoje não se encontra mais em nenhum dos municípios como prática contábil, corriqueira e financeira. Sexto ponto, a obrigação de despesa contraída nos 2 últimos quadrimestres que não possam ser cumpridas de forma integral dentro do exercício financeiro ou que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja disponibilidade de caixa para este efeito. Essa eu chamaria atenção para os gestores, que é uma das situações mais delicadas, como você bem lembrou no início do programa, não só na saúde, mas em toda a gestão. Essa é a limitação dos famosos restos a pagar. Fazendo uma leitura bem objetiva do que fala esse artigo 42, significa que a partir de 1º de maio, se o gestor contraiu alguma despesa, essa contração de despesa, num primeiro instante a gente pode entender até que é uma assinatura de um contrato, significa o seguinte: se a partir de 1º de maio ele fez uma contratação, um exemplo, de R$100 mil, ou esses R$100 mil eles são pagos até o final do exercício, até 31/12 de 2024, ou se alguma parcela vai deixar para ser paga no ano que vem, depois efetivamente liquidada, depois da despesa realizada, ele tem que deixar esse recurso em caixa. Essa também é uma das vedações muito constantes, muito prementes em relação à não herança fiscal. Exatamente para que você não tenha, nesse último ano, um excesso, né, de compromissos assumidos, mas que na frente e no próximo mandato ele vai ter essa inviabilização. Então eu chamo a atenção aos gestores, especificamente, em relação a essa vedação de toda a administração pública e com muito ênfase aí, especificamente na área da saúde. Eu acho que é isso, Tadaíro. Eu acho que essa vedação, com relação ao que a gente está conversando aqui, que a gente está falando diretamente para o gestor municipal de saúde, a gente sabe que a gente fala de um todo, de uma prefeitura, enfim, do gestor municipal como um todo, mas a gente aqui está especificamente falando com o gestor municipal de saúde. E eu acho que essa vedação realmente é o que a gente tem que fazer com que o gestor tome nota, né? Que as despesas que estão empenhadas, depois do dia 1º de maio de 2024, elas devem ser pagas até o final do exercício de 2024, né? Ou então o gestor ele tem que deixar a disponibilidade financeira, né, Tadaíro, no Fundo Municipal de Saúde, para que seja pago no exercício seguinte, né, no caso em 2025. Então, eu acho que isso aí, dentre as vedações que a gente está comentando aqui, para o gestor municipal de saúde, especificamente, eu acho que é a que o gestor deve tomar nota e não pode deixar passar. Uma coisa que é importante, Carol,
entender o que a gente em direito chama de mens lege, o espírito da lei. Mas por que especificamente nisso? Isso é para evitar, como nós estamos, né, já as eleições brasileiras desde 1997, nós temos aquele chamado Instituto da Reeleição, uma possibilidade de reeleição. Então, qual que é a lógica disso tudo? É para que nesse último ano a administração pública ela não possa fazer muitas despesas com fins eleitorais e que, na verdade, depois da eleição, a conta vai chegar. E essa conta vai chegar, como você disse, no próximo mandato. Então, seja em reeleição, ou seja um prefeito que não vai se reeleger, mas que vai deixar uma próxima administração, que ele tenha esse cuidado de entregar a gestão limpa para o próximo gestor. Agora vamos dar seguimento ao segundo tema, né, Tadaíro, que a gente se propôs a conversar hoje, que é licitações, que é outro tema que o gestor também tem que tomar conhecimento, tem que prestar atenção e tomar muito cuidado nesse último ano de gestão. É uma questão que é extremamente relevante, muito bem lembrado pela Carol, é a questão que a administração ela não para. Então existe a necessidade do princípio da continuidade. As licitações às vezes parece lógico e parece comum, mas tem que tomar um cuidado em relação a encerrar os contratos todos no dia 31/12. Tem que lembrar sempre, né, na nossa área, especificamente na área da saúde, medicamentos, determinados serviços, compras de oxigênio. Se eu encerro o dia 31/12, que parece lógico, porque encerra o mandato do atual gestor, nós temos que lembrar que quem assume no dia 1º, ele vai ter uma dor de cabeça muito grande, porque ele precisa de dar continuidade em relação àquilo. Então, esse cuidado da lei de licitações, como bem lembrado por você, Carol, é especificamente dar aquela continuidade, aquela sequência, aquele sequenciamento em relação às obrigações da administração. E a saúde por si só, né, ela tem uma necessidade de continuidade nas ações que elas não podem sofrer aquela solução de continuidade. É extremamente importante, Carol, para que o atual gestor ele entre em contato com a chamada equipe de transição para que ele deixe claro para esse novo gestor ou para essa nova equipe daqueles contratos que estão encerrando, os contratos que estão vencendo e que haja necessidade de fazer uma prorrogação. Essa prorrogação vai permitir pelo menos um fôlego para o novo gestor que está entrando, ele entrar no dia 1º e pelo menos saber que está ainda em vigor contratos, fornecimentos, medicamentos, né? Então essa é uma questão extremamente delicada que não é uma vedação eleitoral, Sim. como lembrado você, nesse encerramento de mandato, mas é uma responsabilização em relação a trocar aí os comandos das gestões. O que a gente está falando aqui é da importância, né, de informar a nova gestão, ou enfim, se não for nova gestão, mas a nova equipe, talvez, que venha a chegar, né, na prefeitura, enfim, na gestão, dos processos licitatórios que estão em curso, para a nova gestão definir, né, Tadaíro, entender se é necessário abrir um procedimento licitatório também de urgência, né, justamente para evitar desabastecimento e descontinuidade no atendimento à população, que é o nosso foco aqui, principalmente do Gestão Municipal de Saúde. É uma questão que você colocou com muita propriedade, né, Carol? Os mandatos, eles têm prazo de encerrar, 4 anos. 4 anos é o prazo máximo de qualquer mandato no Brasil. Mas a necessidade da política, da demanda, seja na área da saúde, educação, né, em qualquer uma delas, há uma continuidade. E é exatamente isso. A preocupação do gestor é encerrar meu mandato e entregar de forma mais transparente e preservando sempre a continuidade dos serviços. Outra questão que merece registro, né, Tadaíra, é a antiga Lei de Licitações, que a vigência dela se encerrou em 30/12/2023 e com ela surgiu a nova Lei de Licitações, a 14.133, e aí o gestor também tem que tomar cuidado com as minúcias dessa ida da antiga para a nova Lei de Licitações. Isso, Carol, uma questão que é extremamente relevante. E todos, em termos de administração pública no Brasil, passaram por esse momento de transição, né? É a lógica da antiga Lei de Licitações, a Lei 8.666, de 1993, para a nova Lei 14.133, de 2021. Duas questões que são importantes. Apesar de, muito bem lembrado por você, Carol, 31/12 de 2023 encerrou a vigência especificamente da antiga Lei de Licitações. Entretanto,
aqueles contratos que foram feitos, né, nesse período ainda, eles ainda podem se manter a partir das chamadas prorrogações ou das extensões de prazo em relação a esses contratos, mesmo em 2024. Então, um exemplo, se um contrato foi assinado em 2023 e há a possibilidade, com base na antiga lei, nos chamados serviços contínuos, que podem perdurar até os 60 meses, significa que mesmo hoje, em 2024, eu tenho contratos celebrados sobre a regra anterior. Então, primeira questão, você muito bem colocou. O que o gestor vai estabelecer em relação àquela continuidade? Se ele fez uma prorrogação em 2023, não tem dúvida nenhuma que pega a regra anterior. Porém, se um contrato feito em 2023, mas ele encerrou agora em 2024, se o gestor quiser fazer essa extensão de prazo, essa prorrogação, ele obrigatoriamente tem que seguir uma regra que era da antiga legislação. Né? Isso está explícito em relação à própria lei 14.133, que é a nova lei de licitações, falando o seguinte: eu não posso usar isso de forma combinada. Tecnicamente, se eu iniciei a relação com base na lei antiga, até o final e até o fim da extinção daquele prazo, é a regra anterior. Se eu faço na regra nova, ela obrigatoriamente também vai ser na regra nova. Por que isso é extremamente relevante? Porque todas as discussões, todos os problemas e todas as situações anômalas, né, ou irregulares, especificamente em relação a um contrato, a um fornecimento, a um serviço prestado, ele vai ser observado em relação a alguma regra, alguma lei. E é importante eu saber qual regra a ser aplicada. Porque apesar das duas leis serem lei de licitações, existem regras na lei antiga que não existem na regra nova. Então, esse é um primeiro parâmetro. Então, eu tenho que fazer essa análise, daí aquela importância que você bem citou em relação às equipes de transições. Se um novo gestor ou a nova equipe de licitação, de transição, ela solicita o seguinte: gestor que está encerrando, prorrogue esse contrato para mim. Esse contrato ele vai ser prorrogado na regra anterior e ela vai entrar em 2024 e não vai estar errada por estar seguindo uma legislação que a princípio está extinta. Quando a gente fala de extinção, essa extinção é só para as relações novas. Uma prorrogação, um acréscimo, um aditivo, ele não é uma relação nova. Até que fim do objeto, né, Tadario? Perfeitamente. Terminou o objeto ou terminou o prazo, é como se eu buscasse aquele prazo lá atrás e eu viesse dando uma elasticidade em relação a esse novo prazo. Então, isso é extremamente relevante, porque isso vai fazer uma diferença agora na atual gestão de falar o seguinte: como é que eu estou em 2024 aplicando uma regra que é de 2023? Se o início, se a gênese, se a origem foi em 2023, ela ainda está sobre a regra da Lei 866. E daí a possibilidade dessa perenização até que se extinga, como bem dito você, ou o contrato ou o prazo, e tecnicamente a lei ela vai estar perfeitamente aplicada. É isso, gestor. Muito obrigada por nos acompanhar no programa de hoje. Muito obrigada, Tadario, pela parceria. O nosso material sobre encerramento da gestão está disponível no nosso site. Vocês podem ter acesso ao material completo por lá. E durante o ano inteiro, Tadario, a gente vai fazer programas sobre essa temática de encerramento da gestão. E a gente convida vocês a nos acompanhar. Muito obrigada e até a próxima.